Se você for capaz de arrancar uma única melodia desse piano, eu me caso com você, declarou Letícia, rindo alto, enquanto erguia sua taça de espumante no centro do salão. Uma onda de risos tomou conta dos presentes. Dezenas de celulares foram erguidos no ar. O rapaz, que estava de joelhos diante dela, ficou vermelho, sem saber se sorria ou se desculpava. Letícia girou em seus saltos, sentindo o gosto da vitória. Ela estava habituada a ganhar qualquer jogo que propusesse. Contudo, naquela noite, um outro jogador observava em silêncio do seu canto do tabuleiro. Breno Aguiar, trajando seu uniforme azul e com luvas de borracha, limpava o piso de forma discreta, bem próximo ao piano. Ninguém reparava nele, ninguém fazia ideia. Mas ele escutou. E ao ouvir, algo dentro dele despertou, porque aquele piano sim, era para ele. O salão da Fundação Albuquerque estava completamente lotado. Colunas de mármore, candelabros de cristal, garçons de luvas brancas que circulavam entre vestidos de gala e ternos caros. Era a noite do tradicional leilão de caridade da família Albuquerque, um evento que combinava filantropia com ostentação e articulações políticas a cada taça erguida. No coração do salão, um piano de cauda Steinway reluzia como uma joia rara. Nenhum pianista se aproximava. Não haveria concerto naquela noite. Era apenas uma peça de exibição. O instrumento era parte de um dos lotes a serem leiloados para a fundação. Ou ao menos era o que os folhetos diziam. Mas para Letícia Albuquerque, a herdeira, o piano tinha outra função: deixar claro quem estava no comando. Letícia tinha 29 anos. Um olhar afiado e uma fama construída com frases ácidas ditas em público. Usava um vestido dourado que moldava seu corpo, uma gargantilha de diamantes e um sorriso cortante. Perto dela, como de costume, estava sua mãe, Dona Beatriz Albuquerque, sentada em uma poltrona reservada, acompanhando em silêncio a filha exibir seu poder sobre aquele universo social. Ele está vindo outra vez, sussurrou uma das convidadas, segurando a taça com os dedos repletos de anéis. Quem? Indagou a outra. O insistente. Tiago, eu acho. Aquele rapaz do interior que conheceu a Letícia em um evento e agora a segue por toda parte. Tiago Campos se aproximava com uma coragem mal disfarçada. Terno simples, um sorriso tenso e um buquê de flores brancas nas mãos. Ele era bonito, parecia sincero, mas algo nele irritava Letícia profundamente. Ele acreditava demais em si mesmo, e isso, para ela, era intolerável. Boa noite, Letícia, ele disse ao se aproximar. Eu queria te entregar isso e reafirmar. Você é a mulher mais fascinante que já tive o prazer de conhecer. Letícia encarou as flores como se fossem mato. Deu uma risada. Fascinante? Tiago, você ainda não percebeu que nós não pertencemos ao mesmo universo? Alguns convidados próximos silenciaram. Um círculo começou a se formar ao redor deles. Eu sei, mas não creio que isso me impeça de, ao menos, tentar, ele respondeu com dificuldade para engolir. Letícia recuou 2 passos, jogou os cabelos para o lado e apontou para o piano. Certo, então vamos fazer o seguinte. Se você conseguir tocar qualquer coisa que preste nesse piano, eu me caso com você. Que tal? Os risos se alastraram pelo salão. Algumas pessoas chegaram a aplaudir. Mostra o que sabe, Romeu! Gritou um empresário gargalhando. Tiago ficou paralisado. Olhou para o piano, depois para ela. Ele não sabia tocar, jamais havia tocado. Mas também não queria se render. Eu não sei tocar piano. Que lástima! Ela respondeu. Então, o próximo. Os flashes dispararam. Os risos se tornaram gargalhadas. Tiago deu as costas, tentando manter a dignidade, mas seus passos eram pesados, quase cambaleantes. Ele passou por Breno Aguiar, que limpava o chão discretamente atrás de uma das colunas. Breno o observou com empatia. Ele entendia perfeitamente o que era ser humilhado em um lugar onde ninguém se importa com a sua voz. Com licença, você pode
Se afastar do piano? Disse um segurança com uma expressão hostil para Breno. Claro, senhor, respondeu Breno, erguendo as mãos e recuando sem discutir. Mas o segurança foi insistente. Você não deveria estar aqui a essa hora. A limpeza era para ser feita até às 5. Eu precisei ficar para finalizar o piso da ala leste. Estava na programação. Está parecendo muito curioso. E tome cuidado para não tocar nesse piano. Se arranhar isso aí, o valor vai sair do seu pagamento. Completou, cuspindo as palavras. Sim, senhor. Me desculpe. O diálogo ocorreu a poucos metros de Letícia. Ela nem se deu ao trabalho de olhar. Apenas tomou mais um gole de sua bebida e continuou seu espetáculo social. Dona Beatriz, no entanto, notou. Seus olhos acompanhavam Breno desde que ele se aproximou, e quando ele se afastou do piano, sem reclamar, com os ombros eretos apesar da humilhação, ela se ajeitou na cadeira, como se tentasse se lembrar de algo. Como ele se chama? Perguntou discretamente a uma assistente. Breno Aguiar. É da limpeza terceirizada. Trabalha aqui há uns 4 meses, Dona Beatriz. Ela apenas assentiu com a cabeça. Enquanto isso, Letícia já estava de volta ao centro das atenções, recebendo os risos e os aplausos de seus admiradores. Podemos dar início ao leilão? Anunciou ela. Mas antes, um brinde aos sonhadores que acreditam poder viver além de sua própria condição. Saúde. Outra onda de aplausos. Outra piada feita às custas de quem se atreveu a sonhar. Breno, à distância, parou por um instante. Seus olhos se fixaram no piano. Era um Steinway modelo D. Uma lenda de mogno e marfim. O mesmo modelo que ele admirava em revistas antigas que lia quando era menino. O mesmo modelo que sua mãe descreveu certa vez com os olhos brilhando como o som mais puro que se pode ouvir. Ele já havia limpado dezenas de pianos ao longo dos anos, mas aquele era especial. Letícia desceu do pequeno palco. Ao passar por Breno, olhou para ele por uma fração de segundo e disse em voz baixa, nem ouse tocar, esse piano não foi feito para as suas mãos. E continuou seu caminho. Breno não disse nada, apenas continuou a limpar o chão como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido. Eram risos demais, palavras demais, olhares demais. Tiago deixou o salão de cabeça baixa. Alguns convidados ainda zombavam dele como se fosse um personagem de comédia. E Breno continuou ali, invisível, mas atento a tudo. Porque, ao contrário dos outros, ele não buscava aplausos. Ele buscava respeito e sabia exatamente como conquistá-lo. Horas mais tarde, o salão começava a se esvaziar. Os poucos convidados que restavam se dividiam entre o bar e as sacadas. Risadas ao longe, o tilintar de copos, acordos sendo fechados em sussurros. O piano, agora protegido por uma capa de veludo, repousava no centro do palco como um monumento sagrado. Breno finalizou a limpeza do piso de mármore. Guardou seus equipamentos no carrinho e o empurrou em direção à saída de serviço, como fazia toda noite. Mas antes de ir embora, lançou um último olhar para o piano. De longe, Dona Beatriz permanecia sentada, em silêncio, observando-a tudo. Breno não percebeu que era observado. Ao passar por trás do palco, ele parou. A sala estava praticamente deserta. Por um impulso, virou-se e olhou novamente. Um sentimento antigo despertou dentro dele. Sem remover as luvas, subiu lentamente os 2 degraus que davam acesso ao piano. Colocou a mão sobre a capa de veludo. Respirou fundo. Queria apenas sentir a madeira por um instante. Queria apenas se lembrar da mãe. Por um segundo. Não tocou em nenhuma tecla. «Ei!» gritou uma voz atrás dele. Era o mesmo segurança de antes. Ele se aproximou rapidamente, acompanhado por outro funcionário. «Eu disse claramente para você não se aproximar desse piano.» «Eu não toquei», afirmou Breno, recuando. «Não importa, você estava subindo no palco. É proibido», completou o outro, já o segurando pelo braço. «Pensa que aqui é a sua casa?» «Eu só estava olhando», respondeu ele sem oferecer resistência. Letícia surgiu,
como um predador atraído pelo movimento. O que está acontecendo aqui? Esse sujeito estava tentando mexer no piano outra vez, informou o segurança. Ela sorriu, sem qualquer surpresa. É claro que estava. Algumas pessoas simplesmente não entendem qual é o seu lugar. Mas, senhora Albuquerque, eu não toquei em nada. Eu apenas parei e olhei. Não fiz nada de errado. Ela se aproximou com um ar de quem oferece clemência. Olhe, Breno, não é? Não precisa se justificar. Nós entendemos, é uma tentação. Mas este palco é para a arte, não para a faxina. Risadas discretas surgiram atrás dela. 2 garçons riram baixo e logo se calaram. Levem ele daqui, ordenou ela. Breno foi conduzido até a saída de serviço. Ninguém o aplaudiu. Ninguém o defendeu. Ninguém sequer viu. Na porta, antes de desaparecer na escuridão, ele se virou por um momento. O piano continuava lá. Intocado, intocável. Mas seus olhos agora queimavam, não de raiva, mas de promessa. Você já presenciou alguém ser tratado como se não tivesse nem o direito de sonhar? Se essa situação mexeu com você, tanto quanto mexeu comigo ao escrevê-la, comente sim aqui embaixo. Vamos provar que dignidade não depende de crachá, de cor ou de cargo. Estou lendo cada comentário com muita atenção. Aos 9 anos, Breno ficava em completo silêncio na pequena dependência da casa onde sua mãe era empregada. Enquanto os filhos dos patrões viam desenhos na sala, ele esperava a casa adormecer para ouvir o som que mais amava no mundo, o do piano. Helena Aguiar, sua mãe, era doméstica em uma antiga mansão de assoalho de madeira e janelas altas. Uma casa onde o piano de cauda era mais bem tratado que os próprios moradores. Helena limpava aquele instrumento com um zelo extremo, quase como se estivesse polindo uma recordação. Mas o que poucos sabiam, e o que ninguém ali se importava em saber, é que, quando a patroa viajava e a casa ficava silenciosa, Helena tocava. Tocava de ouvido, sem precisar de partituras, músicas que brotavam de sua alma e de sua infância no interior da Bahia. Às vezes, eram valsas melancólicas. Outras vezes, melodias que soavam como uma conversa entre mãe e filho. E em todas as vezes, Breno observava escondido do corredor, de olhos arregalados e o coração acelerado. Um dia você vai se sentar aqui, ela lhe disse uma vez, dando espaço no banco para ele. Breno, tímido, balançou a cabeça negativamente. É da patroa, mãe. Se ela descobre. Isso aqui é só madeira, Breno. Madeira, teclas e tempo. Quem dá alma ao piano é quem o toca. E você tem mais alma que muito menino rico que faz aula no conservatório. Ela sorriu, mas havia verdade em sua brincadeira. Breno sentou-se ao lado dela. Ela lhe mostrou como posicionar as mãos, como sentir o peso dos dedos sem ter pressa. Cada tecla é uma palavra, e quando você aprende a escutar, descobre que o piano diz mais coisas que muita gente por aí. A frase marcou sua mente, como um segredo. Com o passar do tempo, ele começou a tocar sempre que surgia uma oportunidade. Às vezes, durante as férias da família, Helena permitia que o filho praticasse por 1 ou 2 horas. Gravava vídeos com seu celular antigo, assistia depois, fazendo anotações mentais sobre o que poderia ser melhorado. Ele nunca teve um professor. Mas teve o mais importante, uma mãe que acreditava nele. Não importa onde você trabalha, meu filho, nem como as pessoas te enxergam. O som verdadeiro não precisa de aplausos. Ele ressoa na alma de quem sabe escutar. Ela sempre repetia isso, e ele ouvia. Quando Breno fez 14 anos, Helena adoeceu, câncer. O patrão pagou o plano de saúde como gratidão pelos anos de serviço, mas jamais a visitou no hospital. Ela se foi em uma quarta-feira ensolarada, e o enterro foi modesto. Breno levou uma flor branca e um par de luvas de tecido que ela usava para limpar o piano da casa. Depois daquele dia, ele nunca mais se sentou diante de um piano de verdade. Trabalhou em uma padaria, depois em um armazém, em um supermercado.
E, por fim, como terceirizado de limpeza em eventos. Aos 28, ainda ouvia Debussy em seus fones de ouvido enquanto encerava o chão de hotéis. Mas nunca esqueceu o som, nem a promessa. A última lembrança que tinha dela era um vídeo no celular. Helena, com a voz suave, dizendo: "O mundo vai tentar te dizer todos os dias qual é o seu lugar. Mas você não precisa acreditar. Você só precisa se lembrar do que aprendeu com as teclas. Dignidade é tocar com beleza, mesmo quando não há ninguém para ouvir." Naquela noite, do lado de fora da Fundação Albuquerque, encostado na parede fria, Breno assistiu ao vídeo mais uma vez. Olhou para o céu, fechou os olhos e pela primeira vez em mais de uma década sentiu que talvez tivesse chegado o momento de dar voz ao som que estava preso dentro dele por tanto tempo. O salão estava deserto. A madrugada já cobria os últimos vestígios da festa. Breno entrou lentamente, empurrando seu carrinho de limpeza, como fazia em toda a troca de evento. Mas naquela noite, sua atenção não estava no piso, estava no piano. Ele parou ao lado do palco, encarou os 2 degraus e respirou fundo. Subiu sem fazer barulho. A capa de veludo ainda protegia o instrumento. Ele a removeu com delicadeza, dobrando-a como sua mãe dobrava os lençóis brancos do antigo patrão. Ali estava ele, imponente, brilhante, silencioso, o mesmo modelo que sua mãe tanto descreveu, agora real à sua frente. Breno retirou as luvas, sentou-se, fechou os olhos e tocou. Não era uma música ensaiada, era sentimento, era memória. Ele tocou como se estivesse falando. O som preencheu o vazio do salão. Cada nota era pura, precisa, sem pressa. Ele não percebeu, mas Dona Beatriz estava na sacada do 2º andar. Não se moveu, não o interrompeu. Apenas observou como quem testemunha um segredo. Quando ele terminou, ficou imóvel, com as mãos sobre o colo. Só então ouviu a voz dela. Calma, sua mãe tocava de um jeito parecido. Breno se virou, assustado. Me perdoe, eu não queria... Não há pelo que se desculpar. Você trouxe vida de volta a este salão, Breno. Fazia muito tempo que este piano não conversava com ninguém. Ela desceu lentamente a escada em caracol, se aproximando. Você se chama Breno Aguiar, correto? Ele assentiu, confuso. Sua mãe era Helena? Sim, senhora. Ela trabalhou para minha prima Cecília por 20 anos. Isso mesmo. Eu me lembro dela. Lembro da música que tocava nas noites de Natal. Era sempre ela quem animava a festa. Breno não soube o que dizer. Amanhã à noite teremos o 2º evento do leilão. Algo mais íntimo, apenas para os grandes doadores. Eu sei, disse ele quase se desculpando. Quero que você venha. Antes do evento começar, para limpar, para tocar. Breno arregalou os olhos. Dona Beatriz, eu sou apenas da limpeza. E eu sou apenas uma senhora velha o suficiente para reconhecer quando estou diante de alguém extraordinário. Sua filha jamais vai permitir uma coisa dessas. Letícia ainda não compreende o que é verdadeiramente impressionante. Mas talvez... ela esteja prestes a descobrir. No dia seguinte, Breno chegou 2 horas mais cedo. Trazia consigo um par de luvas de tecido branco, as mesmas do enterro de sua mãe. Trocou o uniforme por uma camisa simples, sapatos gastos, porém limpos. Entrou pelos fundos sem ser notado. No salão, o piano já estava em seu lugar de destaque. Dona Beatriz o aguardava sentada como na noite anterior. Está pronto? Ele respirou fundo. Não sei se estou pronto, mas estou decidido. Ele tocou por 30 minutos. Composições próprias, fragmentos que guardou por anos, improvisos, técnicas que desenvolveu sozinho. Ela ouviu cada nota com os olhos marejados. Isso vai chocar muita gente, Breno. Eu não quero chocar ninguém. O que você quer, então? Ele refletiu por um instante. Que ela entenda. Entenda o quê? Que nem tudo que é belo precisa vir de cima,
que o valor de uma pessoa não se mede pelos sapatos que ela usa, que minha mãe nunca foi invisível. Ela assentiu. Então toque por ela. Mais tarde, enquanto os convidados começavam a chegar, Breno se manteve escondido na lateral do palco, aguardando o momento certo. Dona Beatriz circulava com naturalidade. Convidou alguns jornalistas discretamente. Sussurrou no ouvido de um produtor musical que estava presente. Hoje você ouvirá algo raro, disse a ele. Letícia chegou atrasada e arrogante. Cumprimentou a todos como se fossem peças em seu jogo particular. A noite é minha, sirvam o melhor vinho, disse antes de subir ao pequeno palco para dar início ao evento. Antes da primeira atração, interrompeu Dona Beatriz com calma, eu gostaria de apresentar um talento que talvez vocês nunca tenham percebido. Mãe, por favor. Letícia sibilou entre os dentes. Ele faz parte desta casa. Está aqui todas as noites. E hoje será ele quem abrirá nosso evento. Breno subiu lentamente, de camisa branca, tranquilo, sereno. Letícia o encarou como se estivesse vendo uma assombração. Isso é algum tipo de piada? Não, minha filha. É apenas música. A sala mergulhou em um silêncio curioso. Breno se sentou, respirou e pousou os dedos sobre as teclas. E então, ele tocou. A nota inicial soou hesitante, quase tímida, como alguém que pede permissão para adentrar um espaço ao qual nunca pertenceu. Mas na segunda, na terceira, o som ganhou força. Ganhou alma. Breno tocava com uma mistura de precisão e leveza. Seus dedos deslizavam como se conhecessem cada tecla há anos. Não havia partitura, não havia ensaio. Era tudo dele, cada pausa, cada detalhe, cada mudança de tom. No início, os convidados não sabiam como reagir. Estavam acostumados a serem entretidos, não a serem tocados. Mas conforme os minutos passavam, as conversas diminuíram. Primeiro as risadas, depois os cochichos. Até que o salão ficou em silêncio absoluto. Breno mergulhou em uma melodia que compôs aos 17 anos, numa noite de chuva, sobre o telhado de zinco de sua casa. Era sobre a falta, sobre a ausência que ecoa, sobre alguém que partiu e deixou um som no lugar do corpo. Dona Beatriz, sentada perto do palco, mantinha as mãos unidas no colo. Ela observava os rostos ao seu redor. Um empresário franziu a testa, tentando decifrar aquela emoção. Uma socialite enxugou uma lágrima discreta com o dedo. O produtor musical, convidado por ela, se inclinava na cadeira como quem encontra uma pedra preciosa. No canto, Letícia permanecia de braços cruzados. Seu sorriso de desprezo havia desaparecido. Seus olhos, antes cheios de tédio, agora refletiam uma estranha inquietação. Ela sussurrou para seu assessor. Quem autorizou isso? Sua mãe, senhora Albuquerque. Ele respondeu, com a voz baixa. Isso vai ser registrado? A imprensa está aqui. E estão gravando. Já estão publicando no Instagram da Fundação. Letícia se moveu para interromper, mas parou. Todos os olhares estavam sobre ela. E ela sabia. Qualquer interferência agora seria um desastre. Breno passou de sua melodia autoral para uma interpretação ousada de Chopin. Em seguida, emendou com uma improvisação de jazz que arrancou suspiros da plateia. Ele sorria com os olhos. Tinha a postura de um mestre. Não havia vaidade, apenas entrega. Os jornalistas começaram a gravar com mais afinco. Um deles publicou um vídeo ao vivo com a legenda: Faxineiro emociona a elite em evento da Fundação Albuquerque com performance digna de teatro municipal. O vídeo atingiu 1000 visualizações em poucos minutos. O produtor musical sussurrou para Dona Beatriz. Esse rapaz, ele é um profissional? Ela sorriu. Não. Ele apenas tem algo que muito rico jamais teve, verdade em sua música. Ele precisa ser ouvido. O aplauso não esperou o fim da música. Veio antes. Um erro comum, mas que dizia muito. As pessoas estavam tão comovidas que se esqueceram das convenções. Começaram a aplaudir no meio do improviso final,
quando ele executou uma sequência de acordes que parecia elevar o salão inteiro junto com ele. Quando ele parou, não restava mais dúvida. Os aplausos foram estrondosos, de pé, gravatas aplaudindo, saltos batendo no chão, celulares registrando tudo, sorrisos genuínos em rostos que até então nem sabiam o nome de Breno. Ele se levantou devagar. Não fez uma reverência de artista, apenas agradeceu com um simples aceno de cabeça. Dona Beatriz se levantou também. Breno Aguiar, disse ela em voz alta para que todos ouvissem, trabalha nesta casa há meses, limpando o chão que vocês pisam. Mas hoje ele nos fez lembrar que às vezes quem limpa o chão também limpa a alma de um lugar. Mais aplausos. Letícia, agora pálida, deu um passo à frente. Tentou sorrir. Bem, foi bonito. Mas não era exatamente o tipo de apresentação que tínhamos programado. Não era mesmo, cortou a mãe. Era melhor. Vamos continuar com a programação da noite, disse Letícia, tentando recuperar o controle. Temos outras atrações. Antes de prosseguirmos, disse o produtor musical se levantando. Eu gostaria de conversar com o Sr. Breno após o evento. Existe um talento aqui, genuíno, raro, e eu não quero perdê-lo de vista. Os convidados murmuraram em concordância. Um deles gritou, toca mais uma, Breno! Isso! Mais uma! Letícia olhou ao redor. Pela primeira vez, sentiu o controle escapar por entre seus dedos. Breno voltou a se sentar. Tocou mais 2 peças curtas. A primeira era uma composição chamada Passos de Mãe. A segunda, uma variação que ele criou anos atrás, enquanto observava a chuva cair do telhado de sua casa. A cada nota, a noite deixava de ser de Letícia e passava a ser dele. Breno não precisava da aprovação dela, mas naquele instante todo o salão, antes regido por status e aparências, olhava para ele como quem vê pela primeira vez algo autêntico. O chão que ele limpou ontem era o mesmo palco que hoje o consagrava. Quando a última nota se dissipou, o silêncio que se seguiu não foi rápido, foi profundo, como um vácuo, um tipo de respeito que ninguém ali havia planejado. Breno retirou as mãos do teclado como quem guarda uma fotografia antiga. Não havia pressa, não havia ego, apenas paz. Dona Beatriz, emocionada, foi a primeira a se levantar. Palmas lentas, firmes. Em seguida, o produtor musical se ergueu. Depois, uma das diretoras do conselho. Em pouco tempo, o salão inteiro estava de pé. Uma ovação. Letícia, paralisada perto da escada do palco, assistia à cena como se sua própria festa estivesse sendo roubada, por alguém que, no dia anterior, ela considerava invisível. Breno se levantou, sem sorrir, mas com o olhar sereno de quem cumpriu uma promessa. Dona Beatriz pegou o microfone com delicadeza. Antes de encerrarmos, gostaria de relembrar algo importante, disse ela. Ontem à noite, neste mesmo salão, foi feito um desafio público. Uma promessa dita em voz alta, na frente de testemunhas e câmeras. A plateia ficou agitada, curiosa. A senhorita Letícia Albuquerque afirmou com todas as letras que se alguém conseguisse tocar este piano com dignidade, ela se casaria com essa pessoa. Risadas discretas, murmúrios que cresciam. Obviamente foi uma provocação, disse Letícia, tentando manter o controle. Uma brincadeira de mau gosto, feita no calor do momento. Mas foi dita, interrompeu a mãe, com todas as letras. E está gravado. Nesse momento, um dos jornalistas ergueu o celular. Eu publiquei o vídeo ontem mesmo. Está aqui, disse ele. Milhares de visualizações. Viralizou. Querem ouvir? Ele deu play no vídeo. A voz de Letícia ecoou pelo salão. Se você for capaz de arrancar uma única melodia desse piano, eu me caso com você. A mesma frase. Inegável. Mais murmúrios. Sorrisos de deboche entre os convidados. Acontece que alguém tocou, disse Dona Beatriz, olhando para Breno. Tocou com dignidade, com técnica e com alma. Tocou como um mestre. Ela se virou para a filha. E agora? Letícia não respondeu.
Seu rosto estava em chamas. Pela primeira vez, suas ferramentas sociais, ironia, sarcasmo, poder, eram inúteis. Nada que dissesse poderia mudar os fatos. O produtor musical pegou o microfone da mesa. Em 30 anos de carreira, raramente vi algo tão autêntico. Ele se voltou para Breno. Gostaria de lhe fazer uma proposta. Um contrato imediato, gravações, aulas com os melhores, palcos de verdade. A plateia aplaudiu novamente, mais celulares gravando, mais registros. Letícia tentou sorrir, mas o constrangimento era evidente. Um de seus assessores se aproximou e sussurrou: "Estamos ao vivo no perfil oficial da Fundação, senhora. Desligue. Já passamos de 30.000 espectadores. Não podemos mais cortar a transmissão." Ela cerrou os dentes. Queria desaparecer. Breno permaneceu firme. Pegou o microfone uma única vez. Sua voz era calma e grave. "Eu não vim aqui por um casamento, nem por um contrato." Ele fez uma pausa. "Eu vim por ela." E apontou discretamente para cima, para o céu. A plateia compreendeu. Dona Beatriz assentiu, com os olhos úmidos. O piano não foi feito para humilhar. Foi feito para lembrar, e eu só queria que uma pessoa, apenas uma, ouvisse o que aprendi em silêncio durante todos esses anos. Outra pausa. Ele olhou diretamente para Letícia. O problema nunca foi tocar. Foi ter a permissão para isso. Silêncio absoluto. A verdade foi dita, gravada, compartilhada. O vídeo de sua apresentação já tinha mais de 100.000 visualizações. Os nomes estavam marcados, os papéis invertidos, a estrutura inteira havia mudado. E naquele instante, com o microfone ainda em mãos e a plateia em suspenso, Breno o devolveu à mesa e desceu do palco. Lento, digno. Ele não precisava de mais palavras. A música já tinha dito tudo. Letícia ainda estava parada no mesmo lugar quando Breno desceu do palco. A multidão aplaudia, mas para ela era apenas um zumbido distante. Seu corpo estava ali, mas sua autoridade havia se desfeito. Convidados começaram a cercar Breno. Empresários, músicos, fotógrafos. Um maestro da orquestra filarmônica apertou sua mão com admiração. Uma pianista famosa pediu para tirar uma foto com ele. Tudo registrado pelas câmeras. Tudo na frente dela. "Senhorita Albuquerque", disse um jornalista se aproximando com o celular, "o vídeo do seu desafio foi repostado por um influenciador. Já tem mais de 400.000 visualizações. A internet está perguntando: a senhora vai cumprir a promessa?" Letícia forçou um riso. "Eu já disse, foi uma piada, um comentário sem nenhuma intenção, mas foi dito em público. Foi gravado, registrado", insistiu o jornalista. "E você realmente acredita que um casamento pode ser decidido por uma performance musical?" Ela retrucou irritada. Outro convidado comentou em voz alta: "Ela só disse aquilo porque tinha certeza de que ninguém conseguiria." Mas ele conseguiu. E com maestria. Risos, cochichos. Um dos diretores da fundação comentou: "O mínimo seria um reconhecimento. Esse rapaz deu um espetáculo. Salvou a noite." Letícia sentiu a pressão aumentar, como uma caldeira prestes a explodir. "Isso virou um circo", ela gritou gesticulando. "Um circo armado para me humilhar. Foi a minha festa, a minha iniciativa, o meu nome que trouxe todos vocês aqui. E foi você também quem lançou o desafio", disse Dona Beatriz se aproximando. A voz da mãe era serena, mas afiada. "O problema não foi o desafio, foi acreditar que ninguém de fora do seu círculo seria capaz de superá-lo. Isso é ridículo, ele é um faxineiro." A frase saiu alta, clara e fatal. Silêncio. Os convidados pararam. Os celulares gravaram. Os olhares se arregalaram. Dona Beatriz suspirou profundamente. "Pois saiba que esse faxineiro", disse ela, apontando para Breno com orgulho, "tem mais nobreza nas pontas dos dedos do que muitos herdeiros carregam no sobrenome."
Letícia tentou responder, mas foi interrompida pelo produtor musical. Senhor Breno, gostaria de oficializar aqui, diante de todos. Você acaba de receber uma proposta de contrato com a nossa gravadora. E se aceitar, será a atração de abertura do Festival de Inverno no próximo mês. Aplausos. Gritos. Breno apenas inclinou a cabeça. Aceito. Dona Beatriz pegou o microfone. E para aqueles que ainda pensam que música é para poucos, que talento é um privilégio, que o palco é uma herança, lembrem-se do que aconteceu aqui hoje. E lembrem-se que foi preciso um faxineiro para nos recordar o que é a verdadeira arte. Enquanto isso, Letícia deixava o salão sob olhares de reprovação. Um grupo de convidados abriu passagem, mas ninguém a seguiu. O segurança, que sempre andava ao seu lado, desviou o olhar. O assessor, que antes se apressava para atender seus desejos, agora caminhava atrás, em silêncio. Na calçada, já do lado de fora, ela respirou fundo, tentando encontrar um resquício de dignidade. Mas a manchete já estava no ar. Faxineiro dá show de piano e expõe a arrogância da herdeira Albuquerque. Promessa de casamento vira escândalo. Era o fim de uma imagem construída com tanto cuidado, e ela sabia disso. Lá dentro, Breno se afastava do centro das atenções. Não queria flashes nem discursos, só queria respirar. Foi abordado por um menino de uns 10 anos que disse baixinho: "Eu também quero aprender a tocar como o senhor." Breno se agachou, olhou nos olhos dele. "E você vai, mas comece ouvindo, certo? Ouvindo com atenção." O menino assentiu. Letícia, do lado de fora, recebia ligações que não atendia. Sabia que a história chegaria aos jornais, aos conselhos, aos patrocinadores. Pela primeira vez, ela não tinha o controle. Breno não venceu com raiva, nem com vingança. Ele venceu com música. E agora, o mundo inteiro estava ouvindo. O salão já estava quase vazio. As luzes foram reduzidas e os últimos fotógrafos guardavam seus equipamentos. Breno permaneceu sentado perto do palco, em silêncio, observando o piano novamente coberto pela capa de veludo. O mesmo palco que um dia lhe foi negado agora guardava o eco de sua música. Letícia surgiu por trás da cortina, sozinha, sem assessores, sem aplausos. "Vim agradecer por arruinar a noite mais importante do meu ano", disse ela com um sarcasmo exausto. Breno não se levantou, apenas olhou para ela com calma. "Eu não fiz isso por você, nem contra você. Fez sim, só não quer admitir. Você queria provar um ponto." "Não, eu só queria tocar. O resto foi consequência do que aconteceu." Ela caminhou até o piano, parando ao seu lado. "Eu fui ridícula", disse ela de repente. A voz falhou. "E eu disse coisas imperdoáveis." Breno continuou em silêncio. "Eu achava que tinha tudo. Dinheiro, atenção, respeito. Mas quando você começou a tocar, ninguém mais olhava para mim, porque pela primeira vez todos estavam realmente ouvindo." Ele respondeu. Ela assentiu, quase sem forças. "O pior é que você não gritou, não se irritou, não se vingou. Você só foi melhor." "Não se trata de ser melhor. Se trata de não aceitar ser tratado como menos." Letícia sentou no degrau do palco, na mesma altura que ele. "Quando você me olhou, depois de tocar, eu senti vergonha. De verdade. Pela primeira vez, não por causa da imprensa ou do meu nome, mas por causa de mim mesma." Breno respirou fundo. "O que você fez machucou. Não só a mim, mas a muitas pessoas invisíveis que assistiram àquilo e se lembraram de seu próprio silêncio." "Eu sei," ela disse baixinho, "e eu vou ter que lidar com isso." Ele se levantou, ajeitou a camisa. "Eu não te odeio, Letícia. Eu sei que não, e é isso que mais dói. Eu teria preferido a sua raiva." Ele estendeu a mão. Ela olhou, hesitou, mas a apertou. "Não é perdão," ele disse. "É um ponto final." Ela assentiu. "Justo." Breno virou as costas e caminhou em direção à saída. Antes de atravessar a porta, ela o chamou.
Breno, ele se virou. A sua mãe, ela teria ficado orgulhosa? Ele deu um sorriso discreto. Ela não precisava ver. Ela já sabia. E saiu. O som de seus passos ecoando no salão foi a única resposta que Letícia obteve. E naquele momento foi o suficiente. 2 anos se passaram. Em um teatro comunitário reformado na periferia da cidade, as luzes diminuíram. Um grupo de jovens, com uniformes pretos e azuis, subiu ao palco com confiança. A plateia estava cheia. Pais, mães, professores, crianças no colo. No centro, um piano de cauda. Simples, com marcas do tempo. Mas o que ele representava era muito maior. Breno Aguiar entrou sob aplausos calorosos. Usava um terno escuro, sapatos novos e um broche dourado com as iniciais PMH. Projeto Musical Helena, o nome da fundação que ele criou com o dinheiro de seu primeiro contrato. Ele cumprimentou os alunos, acenou para a plateia e se sentou ao piano. A primeira peça foi composta por ele e tocada em conjunto com 3 estudantes da comunidade, que agora aprendiam música com partituras e de ouvido. No fundo do salão, uma mulher observava discretamente. Letícia Albuquerque, sozinha, na última fileira. Não usava maquiagem forte, nem joias vistosas, apenas um casaco cinza, óculos e um caderno de anotações. Desde o escândalo, ela se afastou da fundação, iniciou terapia e admitiu seus erros publicamente. Não pediu para ser notada naquela noite. E Breno não olhou em sua direção. Mas ele sabia que ela estava lá. Quando a apresentação terminou, ele se levantou. A plateia inteira o aplaudiu. E antes de deixar o palco, Breno tirou do bolso um pequeno objeto, as luvas brancas de sua mãe. Colocou-as sobre o piano. Silêncio, respeito. O som verdadeiro não precisa de aplausos. Ele ressoa na alma de quem sabe escutar. A frase bordada na cortina do palco fechou-se lentamente enquanto a plateia se erguia. O ciclo estava completo. Se essa história tocou você de alguma forma, como aquela melodia tocou cada pessoa naquele salão, clique no gostei agora mesmo. É o jeito mais simples de mostrar que você valoriza talento, dignidade e justiça. Comenta aqui embaixo o nome da sua cidade. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Se inscreve no canal para continuar recebendo histórias que nos fazem refletir, vibrar e, às vezes, até nos emocionar em silêncio. E não saia ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu separei na tela para você. A gente se encontra no próximo vídeo.